Olá! Hoje nosso mergulho é direto na composição do elenco do Corinthians. A gente está usando uma lista recente de jogadores que recebemos como base, tá? Exato. E é bom lembrar, né? Futebol é super dinâmico, então essa lista é mais uma fotografia do momento. Isso. A ideia aqui é entender rapidinho o que essa lista diz sobre a estrutura do time, sabe? Setor por setor. Bora lá então. Ok, vamos abrir isso aqui. A lista organiza de um jeito bem claro. Começa com os goleiros, Hugo Souza, Matheus Donelli. São os nomes citados. Uhum. Aí vem a defesa. Primeiro, os zagueiros. A fonte lista o Félix Torres, o Gustavo Henrique, que são nomes mais, pesados. Sim, e do lado deles tem Kaká, André Ramalho, até o Choca tá listado ali. Pois é. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi a lateral esquerda. Ah, sim. A quantidade, né? 4 nomes: Bidu, Palácios, Hugo e Angeleri também. 4? É muita gente para uma posição só, não acha? Com certeza. Do outro lado, na direita, a lista é mais enxuta. Mateuzinho e Léo Mana. É. Essa concentração na esquerda é curiosa. A fonte não entra no porquê, mas, pode ser tanta opção assim, ou profundidade mesmo, ou, sei lá, talvez uma briga boa pela posição, né? Uma indefinição. Faz sentido pensar por aí. Bom, seguindo para a faixa central, para o meio-campo, ali a variedade também parece grande na lista, né? Totalmente. Tem os volantes mais de marcação, tipo o Ranieri, José Martinez, Sim. e aí já mistura com outros perfis, Breno Bidon, Maicon, Alex Santana. A lista cita até o André Carrilho, o Charles, é gente com característica diferente. Nossa, bastante opção. E a fonte ainda coloca mais pra frente o Garro e o Igor Coronado, né? Os meias mais ofensivos. Exato. Rodrigo Garro e Igor Coronado. Se a gente olha esses nomes todos juntos, é um retrato interessante, assim, dá a impressão de um cardápio amplo, sabe? Um cardápio. Gostei disso. É. Jogador que marca, jogador que constrói, que chega na área. O desafio que fica implícito nisso tudo, claro, é como juntar essa galera toda num time que funcione, né? A lista só aponta os nomes, não dá a receita. Claro, claro. E aí a gente chega no ataque. E a história se repete um pouco, né? Uma mistura bem variada na lista. Sim, pontas como o Thales Magno de um lado, Ângel Romero do outro, o Kaique também pela direita está listado. E os centroavantes? Tem o Yuri Alberto, que é o nome mais conhecido ali da posição. Isso, mas a fonte não para nele. Lista também o Giovani, um tal de Héctor Hernandes e, olha que curioso, até o Memphis Depay aparece na lista. O Depay? Sério? Essa eu não esperava nessa lista. Pois é um ponto que salta aos olhos na fonte, mesmo que seja só uma menção na lista, né? Colocar ele ali junto com a garotada como o Keiki e Giovani, a experiência do Romero, a força do Yuri Alberto. O que será que isso quer dizer, hein? Olha, a forma como a fonte apresenta, assim, talvez sugira uma busca por soluções bem diferentes lá na frente, sabe? Ou quem sabe uma ambição de ter peças para mudar o jogo para cenários diferentes. Mas, de novo, essa variedade toda traz o desafio do encaixe. Com certeza. E falando em encaixe, em quem monta o time, a fonte também toca num ponto importante sobre o técnico, certo? Fundamental esse ponto. A fonte até menciona o Dorival Júnior como técnico, mas, e isso é crucial, ela mesmo faz a ressalva de que outros nomes passaram pelo comando em 2024. Ah, verdade. Cita o Mano Menezes, Antônio Oliveira, Ramon Dias também, né? Exatamente. Isso mostra bem como a definição no banco pode ser tão líquida quanto a montagem do elenco ensina. Não basta ter as peças, precisa de quem saiba montar o quebra-cabeça e com qual ideia de jogo. Entendi. Bom, então recapitulando rapidinho. Essa lista que a gente analisou desenha um elenco com muitas opções em quase todo lugar. Desde a defesa, com aquela questão na lateral esquerda, passando por um meio-campo cheio de perfis diferentes, até um ataque com várias soluções listadas. Isso. Então, o que isso tudo significa, se a gente olhar o quadro geral que a fonte apresenta? Olha, se a gente junta tudo isso, a mensagem que parece ficar mais forte dessa fonte é essa natureza do futebol de hoje, né? Essa dinâmica maluca. A lista é um ponto de partida legal, dá uma ideia do potencial do elenco. Sim. Mas como a própria fonte indica com a questão do técnico, a realidade mesmo, quem joga, quem comanda, como o time se encaixa, isso só se confirma no dia a dia, nas janelas de transferência e, claro, olhando as fontes oficiais do clube.
Gerenciar essa mudança toda é o jogo por trás do jogo. É verdade. O que já deixa a gente pensando, como essa fluidez toda que a fonte aponta tanto no elenco quanto no comando impacta para criar uma identidade para o time, sabe? Para ter entrosamento durante a temporada. Fica essa questão no ar, né? Exatamente. É uma questão central. E para fechar, então pensando em tudo isso que a lista mostrou, fica uma provocação. Como que a combinação específica desses nomes aí da lista? Pensando nas características de cada um, tipo a variedade de centroavantes, ou aquela penca de lateral esquerdo, como isso poderia, na prática, acabar moldando o jeito do time jogar? Interessante. Fica essa reflexão, né? Sobre o quão versátil um elenco assim poderia ser na teoria, mas também o tamanho do desafio para transformar essa variedade toda em coesão e resultado lá no campo.